E aí, fazer uma boa faculdade realmente importa? É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Meu nome é Ramon, eu trabalho com recrutamento e seleção há mais de 8 anos, sou seu amigo recrutador. Trago aqui notícias sobre mercado de trabalho e dicas também sobre recrutamento e seleção. Saiu uma matéria na Infomoney a respeito de mercado de trabalho e faculdade, que foi um comentário feito pelo CEO da Palantir, uma empresa de tecnologia gigante nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho nessa matéria, tem também esses dados dentro da matéria, eu vou trazer para vocês, que ele fala um pouquinho sobre as faculdades de renome lá nos Estados Unidos e o quanto ele se interessa por candidatos vindo dessas faculdades. E aí eu também vou falar um pouquinho dos meus comentários aqui durante essa matéria. Vamos lá. Bom, a CEO de tecnologia diz que profissionais de faculdades prestigiadas estão condenados. Meio estranho isso aqui, né? Segundo Alex Karp, CEO da Palantir, pessoas com conhecimentos especializados vão ganhar muito dinheiro. Tá? Vamos lá. A geração Z está testemunhando a queda nas ofertas de emprego e agentes de IA ocupando funções no ambiente de trabalho, esmagando seu sonho americano de cursar a faculdade e garantir um salário de 6 dígitos. Alex Karp, CEO da Palantir, crítico ferrenho do sistema de ensino superior, acaba de revelar o tipo de diplomado que está condenado na era do IA. Se você é o tipo de pessoa que queria ter ido para Yale, classicamente com QI alto, e você tem conhecimento generalista, mas não específico, você está ferrado, disse Karp recentemente em uma entrevista ao Axios. Existem algumas escolas as quais talvez você devesse ir. Caso contrário, vá à mais barata e depois venha para a Palantir. Ou só venha direto. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui, né? Lá nos Estados Unidos, o sistema de ensino superior é um pouco diferente aqui do Brasil. Lá eles têm o que eles chamam de Ivy League, são as faculdades top de linha, vamos dizer assim, no mercado de ensino superior, e elas são extremamente caras, e você tem que carregar um bom histórico escolar de notas do seu ensino médio, que é basicamente correlato ao ensino médio que a gente tem aqui, para que você consiga pleitear uma vaga nessas faculdades e mesmo assim ter o dinheiro para pagar. Lógico que você pode ter bolsas, mas o que acontece normalmente é que você faz um empréstimo estudantil ou então você vem com algum tipo de incentivo para estudar e também fazer algum tipo de trabalho dentro da faculdade para que você consiga abater um pouquinho dessa mensalidade. E o que acontece é que nos Estados Unidos, essa Ivy League ela é muito desejada pelas empresas, tá? E aqui no Brasil existe uma correlação. Então, vamos lá. Pessoas que estudaram na PUC, que estudaram em institutos federais, que estudaram na USP, por exemplo, né? Algumas empresas são apaixonados por esse tipo de profissionais, né? Então, na hora de fazer um estágio, muitas empresas, principalmente Google, Nubank, Microsoft, acabam olhando para esse tipo de profissional com um brilho nos olhos. Pode ser que ele não tenha nenhum tipo de background ou experiência para entrar em algumas posições, mas pelo simples fato dele ter feito essas faculdades, já garante um maior acesso, tá, a vagas, principalmente de estágio. Tá? E isso acaba acompanhando um pouquinho esse candidato depois do estágio. Então, para vagas de analista, para vaga de engenharia, e nos Estados Unidos não é muito diferente. A problemática nos Estados Unidos é que exige que essas pessoas tenham tido um histórico escolar muito bom e também uma grana muito grande para poder fazer essas faculdades. E aí, continuando. O CEO admitiu que mencionou Yale porque tem familiares lá. E, na verdade, é uma das poucas universidades que ele quis considerar válidas além de Stanford. Ou seja, ele fala, bom, quem veio dessas faculdades talvez não vai encontrar um mercado de trabalho tão bom. Porém, Yale e Stanford são muito boas. Ou seja, o olho dele ainda brilha para essas duas faculdades. Mas seu ponto principal é simplesmente frequentar uma faculdade de elite nos Estados Unidos não garante sucesso. Tá, mas
isso também não garante sucesso aqui no Brasil, né? Isso acho que ao redor do mundo inteiro. Isso ecoa ah, suas muitas declarações de que o ensino superior deixou de ser um campo de treinamento confiável para a próxima geração de líderes. No início deste ano, a Palantir até lançou sua Meritocracy Fellowship, uma bolsa de meritocracia, para convencer estudantes do ensino médio a não cursarem faculdades e trabalharem diretamente na empresa de tecnologia de defesa avaliada em 439 bilhões de dólares. Nesse mercado de trabalho instável, Carpe afirma acreditar que diplomados na Ivy League nem sempre serão os que alcançarão grandeza. Em vez disso, serão aqueles com conhecimento específico, pessoas que fazem perguntas como diagnostico o problema nesse dispositivo complexo, que está com defeito que normalmente seria consertado por um engenheiro japonês, mesmo sendo apenas um graduado em ensino médio. Essas pessoas vão ganhar muito dinheiro, especificamente porque você pode enxergar isso por qualquer ângulo, explicou Carpe. Dentro de um período relativamente curto, você será pago proporcionalmente ao valor que cria. E aí, tendo trabalhado com programas de estágio de diversos tipos de multinacionais, requisitando faculdades de elite, requisitando qualquer tipo de faculdade, e tendo vivenciado o contato com muitos tipos de estagiários vindos de diversas faculdades, eu posso te dizer o seguinte: as faculdades de elite aqui no Brasil, elas têm um método de ensino diferente do método de ensino de faculdades padrões. Padrões que eu quero dizer a Anhanguera, Unip, Mackenzie, faculdades que a gente consegue, vamos dizer assim, tem FGV, faculdades que estão mais no alcance da população em geral, que não exigem fazer um vestibular público, que é muito concorrido, ou que a mensalidade é muito cara, proibitiva para muitos dos brasileiros. O que acontece é que o estilo de ensino é diferente. E isso nos Estados Unidos, tendo trabalhado também com empresas globais, eu percebo que também é diferente, tá? O que acontece? O método de se apresentar um problema ou de se trabalhar esse problema nessas faculdades são distintos. Muitas vezes, nas faculdades de elite, são estudos de caso. Então, os alunos, além de aprenderem a parte teórica, eles são estimulados a realizarem projetos e fazerem grupos de estudos de caso. Então, isso faz com que eles tenham uma metodologia, um olhar para projetos distintos das faculdades, vamos dizer, padrões. As faculdades padrões, você vai aprender mais a prática e mais a teoria. Eu venho de uma faculdade padrão, né? Então, eu fiz muitos trabalhos, executei muitos projetos, mas a forma de executar esses projetos era muito mais condicionada ao que o professor orientava. Então, vocês devem pensar dessa forma, vocês devem agir dessa forma. O que eu percebo nessas faculdades de elite é que o professor não dá essa orientação. Os alunos têm que vir com ideias já de vivência ou então testarem essas suas próprias ideias. Isso faz com que eles desenvolvam uma capacidade de pensamento diverso das faculdades padrões. Eu quero que vocês aproveitem e comentem, né, aqui no vídeo o que vocês acham sobre isso, o que vocês têm de vivência sobre isso, para a gente complementar a nossa ideia aqui na nossa discussão. Tendo em vista isso, o que ele quer dizer é, para mim não importa se você conseguiu passar numa faculdade de elite, se você não vem com essa estrutura de pensamento mais diversa, ou seja, que você consiga olhar, né, um estudo de caso, uma problemática, com criatividade, vamos dizer assim, né? Ou com soluções não previamente concebidas. O problema é, esse tipo de pensamento é fomentado nas faculdades de elite e não nas faculdades mais padrões. É lógico que quem estuda em faculdades padrões também pode vir com esse tipo de pensamento. Mas na hora do recrutamento, pode ter certeza que se sua empresa, né, a empresa em que você trabalha, e essas Big Techs, elas têm como pré-requisito
faculdades de renome, isso já vai ser um filtro para você escolher alunos de faculdades de elite que tenham esse pensamento mais crítico e criativo a respeito de soluções de problemas. Então, acaba excluindo a maior parte dos estudantes também. Bolsa Meritocracia e o desprezo de Carpe por faculdade de elite. O líder da Palantir, uma empresa de tecnologia que já enfrentou controvérsia ao fornecer software para o ICE, a Polícia Americana de Controle de Imigração, ao realizar análise de dados para o Exército dos Estados Unidos, há muita crítica ao ensino superior por não preparar estudante para o mundo real. Tudo que você aprendeu na escola e faculdade sobre o mundo está intelectualmente incorreto, disse Carpe à CNBC em uma entrevista no final desse ano. Mesmo ao avaliar talentos para contratar para sua própria empresa, ele diz que não se importar se os candidatos frequentam uma universidade prestigiada. Ele acredita que a Palantir que trabalhar na Palantir é a qualificação de maior valor para colocar um currículo no mundo de tecnologia. E está até recrutando adolescentes. Bom, isso é verdade, né? Você trabalhar numa Big Tech, começar trabalhando numa Big Tech já abre muitas portas, né? Caso você não consiga mais continuar nessa empresa, abre muitas portas para empresas também do mundo tech. E isso isso é fato. Você tendo um histórico, tendo trabalhado em multinacionais, em empresas tech, para depois você conseguir um emprego em outra empresa de tecnologia, é muito mais fácil, né? O currículo fala por si só, vamos dizer assim, né? Você não foi para a universidade, ou foi para uma universidade que não é tão boa, ou você foi para Harvard, Princeton, Yale. Depois que você vem para Palantir, você é um palantiriano. Ninguém se importa com o resto, disse Carpe durante a teleconferência de resultados no segundo trimestre de 2025. Esta é de longe a maior credencial em tecnologia. Se você vier para a Palantir, sua carreira está garantida. Em sua tentativa de afastar jovens talentos de faculdades doutrinadoras, a Palantir lançou em abril a Meritocracy Fellowship. O estágio remunerado de 4 meses é voltado a recém-formados no ensino médio que não estejam matriculados em universidade. O programa exigia pontuações equivalentes à Ivy League. A Ivy League, como eu falei anteriormente, eu não sei quantas exatamente, mas devem ser em torno de 20 a 30 universidades top de linha nos Estados Unidos, para se qualificar e atraiu mais de 500 candidatos. Apenas 22 da geração Z foram selecionados. Padrões opacos de admissão em muitas universidades americanas substituíram o mérito e excelência, diz a descrição da bolsa. Como resultado, estudantes qualificados estão sendo rejeitados para uma educação com base em critérios subjetivos e superficiais. Sem meritocracia, o camp se tornam criadouros de extremismos e caos. Aqui é um pouco daquela ideia, e aí, né, eu vou colocar aqui um pouco de política para representar, mas o tema não é esse. Aquela ideia de direita que fala que existe meritocracia, principalmente no mundo corporativo, e que as faculdades são meios esquerdistas. Isso existe nos Estados Unidos também, tá? E que estudante só está lá para fumar maconha, para fazer festa e não estudar, tá? Onde eu parei. Durante o programa, os participantes estudaram história dos Estados Unidos, fundamentos da civilização ocidental, trabalhando ao lado de funcionários da Palantir na resolução de problemas técnicos e melhorias de produtos. Os bolsistas concluíram o programa neste mês, após optarem por abrir mão do diploma universitário, e aqueles que se destacarem terão a oportunidade de realizar uma entrevista para vaga em tempo integral. Bom, lemos a matéria, e aí eu quero trazer algumas conclusões para vocês. Bom, tudo que ele disse, em resumo. Faculdade de elite não me importa tanto, porém, no fundo, essas faculdades de elite são faculdades que formam candidatos com pensamentos mais abrangentes, criativos a respeito do mundo do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Em algumas outras faculdades, você se forma um profissional. E isso é fato, tá? Você aprende a realizar tarefas, a executar trabalhos, a ter uma rotina de trabalho corporativa do dia a dia, com conhecimento teórico.
Em faculdades de elite, você tem mais abrangência de estudar estudos de caso. Isso faz e você tem uma liberdade para fazer esses estudos de casos conforme a tua linha de pensamento com os seus colegas. Isso é apresentado e vocês trabalham aquilo. Não são todas, mas a maioria faz assim. Ou seja, não me importa que não seja da Ivy League, mas eu quero que seja desse pensamento. O problema é que as faculdades que fomentam esse tipo de pensamento mais fora da caixa são faculdades da Ivy League, tá? Bom, outra coisa. Ele diz que ele quer que os estudantes venham para Palantir para aprenderem na Palantir e conseguirem ter resultado na carreira corporativa. Legal, tá? Mas tem um ponto. Pelo fato da Palantir ser uma empresa tech enorme, gigantesca, acho que é uma das top 1 da Forbes nos Estados Unidos. Isso faz com que qualquer empresa de tecnologia olhe para os estagiários da Palantir ou funcionários da Palantir com bons olhos. Bom, se ele estudou, se ele passou no estágio na Palantir, se ele trabalhou na Palantir, significa que ele é um bom colaborador. Isso significa na prática? Não exatamente. Mas no mundo corporativo, faz mais sentido eu contratar alguém que trabalhou numa grande empresa, mesmo não sabendo se ela é uma boa pessoa, é um bom profissional, faz mais sentido eu contratar e testar aqui dentro do que eu contratar alguém que veio de uma empresa que eu não faço a menor ideia de como trabalha, o que faz. E além disso, ele diz que na Palantir, a própria Palantir forma seus candidatos. Então, querendo ou não, ele faz uma doutrinação dentro da própria Palantir. Ele não quer a doutrinação das faculdades, mas ele faz uma doutrinação dentro da própria Palantir. E isso é um pouco curioso, porque muitas empresas fazem isso, né? Elas criam essa cultura dentro da própria empresa para falar que você é um Palantiner, ou então um Nubanker, ou então um Food Lover. As empresas criam isso para que você sinta pertencente àquela empresa. Mas no final das contas, se você for desligado, você vai deixar de ser Nubanker, você vai deixar de ser Food Lover, você vai deixar de ser Palantiner. Mas outras empresas vão querer você por você ter trabalhado lá. Tá? Em resumo, e aí trazendo um pouco para a perspectiva do Brasil e como recrutador, existem muitas empresas aqui no Brasil que ainda colocam como requisito ser formado em grandes universidades, em universidades de ponta. Isso significa que o profissional, que o estudante ou o profissional é bom? Não necessariamente. É uma percepção. Obviamente que, por ser mais difícil de passar nessas universidades, significa que talvez conhecimento de lógica, um conhecimento técnico e teórico vai ser melhor do que outros de outras faculdades, mas isso não é garantido. Além de que, e não tem nada a ver com QI, tá? Além de que esses profissionais muito provavelmente vão ter tido portas abertas para grandes empresas no começo da carreira e, logicamente, eles vão ser melhores vistos depois ao longo da carreira, garantindo para eles uma maior curva salarial até o fim da carreira, vamos dizer assim. Já estudantes de faculdades padrões vão ser muito bom executando tarefas, mas não necessariamente vão chamar atenção no começo da carreira. Qual é a alternativa aqui? Você, para quem estuda em faculdades padrões, qual que é a sua alternativa? Cara, tente se formar em cursos correlatos à sua área, garantir que você tenha maior valor agregado de conhecimento além da faculdade, seja em IA, seja em conhecimento técnico. Então, por exemplo, eu fiz engenharia, mas eu tenho um curso técnico em elétrica pelo Senai, e aí eu tenho também um curso de engenharia voltado para IA dentro da minha área, dentro do AutoCAD, por exemplo, em SolidWorks. Isso vai agregando conhecimento para que você consiga se apresentar para essas empresas como estagiário, ou então como um candidato já para vagas de analista em engenharia,
mais preparado do que aqueles que só vieram de faculdades de renome. Além disso, se preparar para a entrevista, né, saber se comunicar durante a entrevista, e conseguir apresentar teus projetos. Mesmo que você tenha projetos dentro da faculdade, apresentar esses projetos na faculdade para os entrevistadores, para os gestores, e aí você conseguir aquela vaga. No final de tudo, a questão é meritocracia. No final de tudo, aqui a gente se resume a: se você, por mais que o CEO da Palantir diga que faculdade de renome não garante sucesso, e de fato não garante, ele é apenas um CEO de uma grande empresa lá nos Estados Unidos. Isso realmente muda no dia a dia nosso aqui, das vagas que a gente trabalha, de você que está trabalhando para empresas aqui no Brasil, da sua região? Não necessariamente, e não vai ter um impacto tão grande. O que acontece é que, com essa notícia, talvez algumas empresas passem a olhar isso também e tirar esse requisito. Isso vai acontecer na prática? Acho difícil, tá? Acho difícil a médio e longo prazo, tá? Pode ser que a cada vez mais os ensinos sejam equiparados, principalmente por conta da acessibilidade a conhecimento, mas acho bem difícil esse requisito ser retirado dos programas de estágio, de empresas aqui nacionais, multinacionais que atuam no Brasil, ou até mesmo para você que está pleiteando vagas no exterior, acho difícil tirarem esse requisito, se a empresa tem, tirarem esse requisito do processo. Então, assim, não vai mudar a sua vida nesse momento, pelo fato do CEO da Palantir dizer que faculdade de renome não garante sucesso. Isso já não garantia antes, mas logicamente, como meritocracia não existe, só pelo fato de você ter ter uma faculdade de renome, já garante pelo menos para você uma boa entrada nas empresas multinacionais de renome, grandes corporações. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você discorda de algum ponto nesse vídeo, deixa um like se você gostou, compartilha para aquele seu amigo ou sua amiga que também está procurando uma vaga, que também tem esse tipo de pensamento. Chama ela para discutir aqui comigo também. Muito obrigado e até mais.